cheia de paz, é a vida em oração, em oração. Nela o Senhor renovou meu coração, permiti que Jesus me curasse os pecados e o meu pranto, e a mim revelasse o Pai pelo Espírito Santo de amor. Novo sou, aleluia, aleluia. Novo sou, aleluia. Novo sou, aleluia, aleluia. Novo sou, aleluia. Cheia de paz é a vida em oração, em oração. Nela o Senhor renovou meu coração, permiti que Jesus me curasse os pecados e o meu pranto, e a mim revelasse o Pai pelo Espírito Santo de amor. Novo sou, aleluia, aleluia. Novo sou, aleluia. Novo sou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigada, Leon. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual. Meu nome é Mariane, estou na condução do trabalho de hoje. A harmonização é com o nosso querido Leon, que hoje mesmo doente está aqui, está harmonizando, está cantando. Para mim não fez diferença nenhuma, né? Mas diz ele que está sem voz. Vamos considerar, né, a fala dele. Muito obrigada, Leon. A leitura do Evangelho é o capítulo 1, vai ser feita pela nossa querida Marisete. A prece inicial é a nossa querida Ana Maria.
O nosso palestrante dessa noite é o Paulo Cesário, que veio trazer para nós o tema Não Vim Destruir a Lei. Vai ser uma palestra muito importante para todos nós, principalmente quando a gente ainda tem dúvidas sobre a palavra do Cristo, né? E o passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser feita pela Rosa Maria. Temos mais uma melodia com o Leon. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Muito obrigada, Leon. Vou convidar a Marisete para fazer a leitura primeiro, e em seguida nós temos a prece. É com você, Marisete. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Moisés, na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos de Moisés. O Cristo é o item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que a leveza da tua presença nos fortaleça em nossa caminhada, seguindo sempre os teus exemplos de amor a Deus e ao nosso próximo. Abençoa, Senhor, a nossa reunião, que assim seja. Que assim seja, graças. Vamos convidar agora o nosso palestrante da noite, Paulo Cesário. Seja bem-vindo. O espaço é todo seu, fica à vontade. Positivo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu cumprimento a todos, encarnados e desencarnados, que nesse momento, unidos, voltamos a nossa atenção para o nosso propósito nessa existência, que é de estar a cada dia, a cada momento, mais afinado com o bem que viemos para fazer. Nós viemos para fazer o bem e aprender a fazer o bem. Nenhum espírito reencarna e, mesmo desencarnado, recebe da divindade a tarefa de praticar o mal. Então, a bondade
é a nossa destinação. É a base, a estrutura da caridade, que nos eleva aos páramos celestiais. A propósito desse tema, não vim destruir a lei, a gente vê bem no iniciozinho, na abertura do capítulo, dizendo que as revelações foram 3. Atribui a primeira a Moisés, depois o Cristo, e logo em seguida o Espiritismo, que vem trazendo, então, a aliança da ciência e da religião. E nós vamos entender que estamos aqui nesse mundo, é um mundo de dor. Eu até trocaria essa palavra dor por um mundo de esforços. Precisamos estar a cada momento renovando o nosso compromisso com a nossa ascensão espiritual. Lembrando sempre que, no nosso estágio evolutivo, não somos pior, nem melhor, e nem igual a ninguém. Nós somos apenas aprendizes das lições eternas. E cada uma pessoa que estiver em nosso meio é uma oportunidade para exercitarmos a bondade em nós. Quando falamos de exercitar a bondade, nós estamos falando de bondade com mais excelência. Houve uma época, então, que Deus era desconhecido. Mas sabiam, sim, da existência de Deus. Mas muito confuso. Haviam deuses representando cada setor da humanidade. O Deus das chuvas, Deus da fartura, Deus das águas. Havia tantos deuses que houve até pensador da antiguidade que criou um altar para um Deus desconhecido, porque poderia, entre tantos deuses, acontecer de esquecer um. Então, criaram um altar vazio para o Deus invisível, ou Deus que por acaso fora esquecido. Então, nós começamos com o nosso pai Abraão. Pai Abraão, na sua época, teve contato direto com o Deus imaterial, com o Deus invisível, que não era representado por estátuas, que não era representado por nada material. Lembrando-se que antes houve sempre a presença de Deus em tudo, desde Adão, Noé, depois Abraão. Então, Abraão, falando face a face com Deus, fora alertado, instruído por Deus que ele iria construir uma grande nação, iria ser pai de uma humanidade. Seriam tantos os seus descendentes que seriam incontáveis, como os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu. E estava, então, inserido em um meio humano bruto, onde o que imperava era a lei do mais forte. A lei do mais forte foi assim até Moisés. Se bem que até hoje, nos nossos dias, esses costumes antigos cristalizados em nós, há tantas pessoas mais forte porque é mais poderoso, mais forte porque é famoso, mais forte por isso ou por aquilo. Ele detém o poder e oprime. Antigamente, a coisa era assim mais brutas.
Tanto assim que Abraão, indo para o Egito, ele faz a seguinte observação. Sara era jovem e bonita na forma. E ele ficava assim um pouco meio perturbado, porque poderia ser, então, de repente, assaltado pelos príncipes e foi obrigado a mentir que era sua irmã. Porque a lei era do mais forte. Se eu fosse mais forte, eu poderia tomar a esposa ou quem eu quisesse, desde que eu tivesse força o suficiente para espantar depois as possíveis ameaças ou os resultados, né? E então, na época de Moisés, o nosso Deus invisível, ele já existia. Iniciou lá com Abraão, que também já sabia da existência desse Deus único, não é? Então Moisés coube a ele apresentar à humanidade, ao povo da época, esse Deus único, esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus que administrava o universo todo. E então ele foi escolhido para revelar esse Deus a corações também endurecidos. Porque o povo hebreu, esse povo que saiu do Egito com Moisés, não eram almas santas. Estavam escravizados ali há cerca de 400 anos e eles tinham as imperfeições mesmo da época. Tanto assim que Moisés, com esse povo no deserto sendo alimentado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, que fazia com que surgisse alimento para todos. Na descida de Moisés, quando ele apresentava ao povo os 10 mandamentos, esses de origem divina, era ele um legislador, um governador daquele povo que ele tirou do Egito. Mas as pessoas estavam assim inseguras com relação a esse Deus invisível, a esse Deus único, esse Deus poderoso. Então, de repente, enquanto ele estava na montanha, recebendo essas mensagens divinas, que está contida e é os 10 mandamentos, né? A lei divina, eles resolveram construir um Deus de ouro para serem adorados. E uma vez que Moisés chega, tem até o episódio de que ele lança as tábuas ao chão, porque ele viu um povo incrédulo. E, de repente, ele percebe que havia dissidentes dentro do seu povo, pessoas que queriam seguir uma vida isolada de Moisés, ser um outro povo, adorando um Deus material. Aonde então surgem da parte de Moisés a ordem para assassinar todos aqueles dissidentes. E passando pelo fio da espada, morre no deserto mais de 3.000 pessoas. Moisés, como legislador, recebe da divindade, então, as leis divinas, mas ele tinha as suas próprias leis, que conflitavam, mas para o tempo era necessário. Não podia matar. Está aí nos 10 mandamentos. Matar, não. Não poderia matar. É o mandamento 5º. Não mateis. Mas, segundo a lei de Moisés, tinha lá a pena de talião, em que se alguém assassinasse a outro, ele poderia, na mesma proporção, ir lá e cometer também o mesmo equívoco, o mesmo erro.
Então, Moisés, na lei da escravidão da época, permitia que seu povo, fosse escravizado pelo seu próprio povo. Mas, a partir daí, então, já tinha-se um pouco de disciplina. Olha, você pode escravizar. Se for alguém da raça, da nossa linhagem, ele pode ser escravo por 7 anos. Mas, se for de outra raça, de outros povos, ele pode ser escravo por toda a vida. Então, diz o Evangelho que essa lei de Moisés era necessária, mas adaptada ao povo daquele tempo. Hoje, por exemplo, já não dá mais, muito embora exista ainda nos dias atuais, gente escravizando gente. Tanto é que tem leis punitivas. Há nos latifúndios, em estados aí, em que fazendas e grandes empresas ainda trazem consigo a escravidão. Pessoas que trabalham e trabalham e trabalham, e às vezes recebe como pagamento a morte. Isso ainda existe. Parece quando a gente fala, mas nos nossos dias atuais, 3º milênio, mas existe. Mas já foi combatido isso lá longe, há muitos anos. Olha o capítulo 5, não matar, não roubar. Capítulo 7. E quanta apropriação indébita ainda existe hoje. Então, para a santificação, a elevação, a sublimação de um orbe, de um mundo, não é de um dia para o outro. Não, claro que não. Então, Moisés apresenta esse Deus único, criador de tudo, que gerencia tudo, que é invisível, mas que tudo vê, como sendo poderoso e rigoroso, levando o nome, inclusive, de Senhor dos Exércitos. Lembrando que no exército você tem súditos. E Jesus vem mais tarde apresentar esse mesmo Deus poderoso e vingativo como sendo um pai amoroso. Olha que passo gigante na humanidade. A mulher já passou com as leis divinas, ela já teve assim um espaço extraordinário, era proibido por Deus, não desejeis a mulher do vosso próximo. Porque a mulher poderia ter sido raptada e sequestrada e passar a pertencer a outra pessoa. Com as leis divinas, a coisa já mudou. Tudo mudou com essas leis. Então, Jesus vem a seu tempo revelar esse mesmo Deus numa face mais amorosa. Olha, ele é pai. Pai não tem súditos, ele tem filhos. Então, nós somos filhos. Mas antes era para temer a Deus, ter medo de Deus. Com Jesus, esse pai era para ser amado. Então, olha a mudança, o crescimento, a expansão psicológica, como é que passa a ser visto, então, esse Deus que cuida dos seus filhos. Nós, como pais imperfeitos, buscamos o melhor para nós. A gente dá a melhor escola, a melhor roupa, o melhor passeio. O que a gente não foi, a gente quer que o filho alcance, não é? A gente faz tudo, abre mão da gente mesmo em favor deles. E somos imperfeitos. Imagina, então, Deus na sua perfeição. De tanto que amamos sem saber amar, nós colocamos por uma espécie de excesso de cuidado os nossos filhos vulneráveis às quedas. A gente quer dar tudo, a saciedade, e isso nós causamos aos nossos filhos uma perturbação. Porque ele precisa se exercitar, ele precisa aprender, ele precisa conquistar, nós somos conquistadores natos. Nós precisamos aprender a fazer. E então Deus, ele traz para nós assim
na visão, já na abordagem e na amostragem de Jesus, que é um Pai amoroso que nos dá tantas quantas oportunidades forem preciso, mas não somos privilegiados. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos benefícios. E o primeiro direito, segundo o Espiritismo, está em O Livro dos Espíritos, na questão, acho que 880. O primeiro direito, o direito natural do homem, é a vida. Olha como a vida é valorizada na ótica, na terceira revelação, que é o Espiritismo predito por Jesus e que no tempo certo se manifesta. Então, Jesus apresenta o Deus Pai, o Deus Bondade, o Deus Amor. O Espiritismo vem a seu tempo, então, trazendo uma visão mais real, uma visão assim, mais ao nível do nosso entendimento. Porque Jesus não destruiu a lei divina dos 10 mandamentos, inclusive resumiu em 2, em amar a Deus e amar ao próximo. Ali encerra tudo, porque quem ama ao próximo e quem ama a Deus não mata, não comete adultério, não deseja a mulher do próximo e não deseja nada que é do seu próximo. A nossa lei civil já tem 3 pilares magnífico, que diz o seguinte: essa lei ela é harmonizada por esses 3 princípios: dar ao outro o que é do outro, não querer o que lhe pertence, não, querer somente o que lhe pertence e dar ao outro o que é do outro. Então, hoje nós estamos evoluindo lentamente. É muito lento essa evolução. Para tirar de nós o que já está cristalizado ao longo de milênios e milênios, não é de um dia para outro. Hoje nós vemos com o Espiritismo que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Que a dor ela vem nos ajudar, ela é uma parceira evolutiva. Ela vem mostrar que a todos Deus reserva o mesmo direito ao sol, à chuva, ao vento, não é? Todos nós somos harmonizados e Deus não tem preferência. Ele quer a todos, nenhuma ovelha vai se perder. Vai chegar mais cedo ao aprisco ou talvez ficar perdido por aí até ser encontrado. E às vezes a pessoa fala, como ele será encontrado? Às vezes pela dor. A dor vem às vezes em nosso benefício, vem nos despertar. Ela vem trazer para nós um porto seguro. Então vejamos, Jesus não veio destruir a lei divina, mas a lei de Moisés, aquela lei do governador, essa ele mudou. Essa ele mudou completamente. E Jesus também não veio destruir nada do cristianismo, ele veio também dar cumprimento. Porque Jesus falou que ele pediria ao Pai, lá em João 14, de 16 em diante, ele iria pedir ao Pai que enviasse um outro conselheiro em seu lugar. E esse conselheiro ficaria conosco para sempre. O povo talvez o ignoraria por não conhecê-lo, mas quanto aos iniciados, aos eleitos, falava ele dos discípulos, conhecê-lo-eis porque estará em vós, estará convosco. Vocês sabem do que eu estou falando. E o Espiritismo, então, vem tirando toda a alegoria e trazendo a coisa assim. O céu é conquistado pelo maior esforço. O céu não é ganho de graça. Nós temos que ir para lá. Não é alguém pegar a gente e jogar lá. Nós caminhamos. E Jesus fala assim, vinde a mim. Você está cansado, está oprimido, está difícil do jeito que você está vendo a vida? Então vem comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vem aprender as minhas lições e terás repouso para a vossa alma. Olha, o meu peso é suave. O meu peso é leve, o meu jugo é suave. Então vem, passa para cá. Venha ser cristão. Venha mudar o seu padrão de vida. Não vou lhe tirar os exercícios que te evoluem, mas irei te fortalecer
para que resista às tentações e ascenda à condição de espírito superior, de espírito puro. E assim nós iremos elevar o nosso orbe, o nosso mundo, à condição de mundo melhor. É a nossa casa esse mundo. Cabe a nós consertar, lavar, assear, cuidar da nossa casa. Não é outros espíritos que vêm aqui varrer a nossa casa, não. Não é eles que vêm aqui pintar nas cores que queremos. Somos nós que vamos pegar a nossa ecologia, o nosso mundo, o nosso colorido interno e pintar o mundo que queremos. Devemos ser, então, aquele que queremos ver na sociedade. Perguntado a Madre Teresa, finalizando aqui o nosso tempo também, né? Madre Teresa foi entrevistada e perguntaram a ela o que deveria fazer para que o mundo fosse melhor. Ela disse 2 coisas. Eu preciso melhorar a mim. Essa é a primeira. E a segunda coisa é você melhorar a você. Quando o homem melhora, o mundo melhorou. Quando conserta o mundo, quando conserta o homem, o mundo está certo. O mundo é escola. O mundo é moradia. Nós é que vamos nos posicionar de uma maneira positiva, deixar de ver adversários, até que adversário, talvez, mas deixar de ver inimigo em tudo. Há muitas pessoas que nos ajudam a evoluir. Precisamos vê-los como irmão, precisamos enxergá-los, porque nós estamos no caminho da ascensão espiritual. E segundo Barçanufo, nosso querido Eurípides de Barçanufo, os homens não evoluem sozinhos, mas como pássaros em revoadas, em bandos, em equipes. O nosso tempo, então, está ido, e eu agradeço muito a oportunidade. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu cumprimento a todos, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos. Vou convidar agora a nossa irmã Rosa para fazer a prece final, o passe e a fluidificação das águas. Mais uma vez, obrigada, Paulo. Paz e luz a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento que iremos receber as vibrações sutis do passe, vamos fechar nossos olhos e respirar calmo e profundamente. Essas vibrações chegam pelas mãos generosas de Jesus e vão percorrendo todo o nosso corpo. Essas mãos de luz vão aliviando as tensões, dissipando as preocupações e restaurando nossa harmonia interior. São energias benfeitoras, curadoras e divinas. Elas percorrem cada célula do nosso ser. Confiemos no poder dessas forças invisíveis que nos oferecem as mais sublimes vibrações vindas do amor de Deus. E ainda, confiantes nessa equipe de luz, que agora se dirigem às águas das nossas garrafas, filtros e caixa d'água, e eles vão colocando os remédios que foram manipulados com as ervas medicinais e divinas dos laboratórios superiores para cada um de nós. E eles nos pedem que, ao fazermos uso dessa medicação, tenhamos fé na cura das nossas dores físicas e da alma. Enfim, irmãos, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores fraternos que se faz presente. Gratidão pelo aprendizado, pela paz e conforto. Com sua permissão, Jesus, nós iniciamos essa reunião e com ela vamos finalizar, na certeza que o Senhor continuará conosco sempre e que assim seja.